Em Brasília, a última sessão da CPI do MST foi remarcada para a próxima terça-feira. O relator, o deputado Ricardo Salles, pediu o indiciamento de 11 pessoas, incluindo o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e o líder da Frente de Luta Campo e Cidade, José Rainha. Além do indiciamento, o relatório traz mais de 20 propostas legislativas. Está incluso o projeto de 2014 do ex-presidente Bolsonaro, quando ele ainda era deputado federal. Esse projeto flexibiliza o porte de armas para proprietários de terras rurais. O texto do relatório também propõe aumentar a pena para crimes de invasão, muda regras para o acesso à reforma agrária, retira benefícios sociais do governo para invasores de terra. E a gente faz essa ligação sobre o marco temporal também, porque ao flexibilizar o uso de armas no campo, a gente está trazendo dois temas de uma só vez, porque a gente está falando da possibilidade de invasões por movimentos sem terra em várias propriedades e do aumento do armamento desses produtores rurais se sentindo inseguros e agora uma outra insegurança que aparece a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal também aprova o fim ou a queda do marco temporal. Luiz Felipe Dávila. Exatamente, é o tema que... Então, assim, o único setor da economia que funciona, a gente está criando tensão. Em vez de dar segurança jurídica para o Brasil produzir mais, melhorar a retomada do crescimento econômico, gerar renda e emprego, onde o Brasil é competitivo na economia internacional, não, a gente está criando problema com o agronegócio desde o primeiro dia. É o presidente taxando de fascista, é invasão de terra produtiva, é marco temporal e, evidentemente, isso vai aumentar a tensão no campo. Isso é que não pode acontecer. Por isso que eu sempre digo, o que o presidente Lula devia ter feito desde o primeiro dia de mandato era tentar reconciliar a nação. E reconciliar a nação é algo que teria um custo político grande para ele, mas pelo menos ele passaria para a história. É o que a gente comentou aqui, o caso do Nelson Mandela e de outros. Por quê? Porque você tem que estender a mão para o outro lado. Na hora que você estender a mão, falar assim, você está estendendo a mão para genocidas, e aí não consegue pacificar o país. Então, você está insuflando o país novamente. Infelizmente, isso vai aumentar a tensão e prejudicar o setor mais produtivo da economia brasileira. Piperno, você acha que o governo estaria insuflando essa parte, esse setor que é tão importante para a economia do país? E como é que você vê também a CPI do MST resgatando uma proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro que poderia valer a partir desse momento e impactar também a relação dos homens do campo com essas possíveis invasões? Não, ou governo, com os possíveis invasores? O governo não está insuflando os atritos aí com esse setor. Aliás, o governo, inclusive, está dando mais um dinheirinho para esse setor, né? O Plano Safra foi bem robusto aí, né? Está, inclusive, levando delegações aí de proprietários, de entidades ligadas ao agro, nessas muitas viagens aí. Para a China foi um monte. Agora, veja, eu acho que é importante o governo continuar estabelecendo pontes com outros setores da sociedade. Aliás, PP, republicanos e tal, são setores que não estavam com o governo e com os quais o governo passou a ter um outro tipo de relação, muito mais distendida. Isso é importante, conversar com outros setores. Mas, sobre a CPI, eu já, enfim, repeti aqui ad nauseam, eu sempre fui muito crítico. Eu acho que a CPI, como disse ontem, né, a viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido algo de útil, não trouxe absolutamente nada de novo. O país já sabia de tudo que vai constar nesse relatório, aí não tem absolutamente nenhuma novidade. Agora, eu acho, por exemplo, que eles estão levantando dando essas sugestões, então, de fato, que se leve lá para o Congresso para que ele possa avaliar se vai votar ou não, se vai aprovar ou não, se vai incorporar. Acho difícil que não se vote no Congresso, que nem se avalie com uma bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária com 300 parlamentares. Se leve, claro. Fala, Segré. Não, estou de acordo. Me parece muito útil quando um relatório de uma CPI propõe legislação. Aí me parece sumamente válido. Essas propostas me parecem válidas especificamente. Se alguém invadir uma terra ou contrariar um patrimônio público, ele não pode ter uma ajuda social. Me parece uma incongruência. Está perfeito. Mas eu tenho medo de que meu pensamento possa dar sugestões para o MST. Que começam a aparecer invasões de terras com indígenas levados pelo MST para dizer me autopercibo indígena, então esta terra passa a ser minha. Cuidado com isso também, porque, lembrando, tem muito bandido invasor, não todo mundo que está no MST é bandido e não todo mundo é invasor, mas aqueles que são bandidos invasores, porque quem invade é bandido,
ele vai ter aí uma dificuldade em função desse relatório. Então, me parece sábio que isso dê alguma coisa de bom para a população. Agora, uma pergunta que eu faço a todos vocês. Vocês acreditam que o aumento do armamento numa propriedade rural pode levar também ao aumento de conflitos diante dessas incertezas jurídicas que a gente tem vivido aqui no país, hein, Alan Gani? Olha, eu acho que não. Eu acho que, num primeiro momento, ele coíbe até a violência. A gente percebe que, durante o governo Jair Bolsonaro, o número de invasões caiu abruptamente. Por quê? Porque havia uma flexibilização para ter armas no campo. Então, não havia a invasão. O proprietário rural, ele tinha o direito de defender a sua propriedade, a sua liberdade e, principalmente, a sua família, e não tinha a chancela ideológica que o MST tem hoje do governo federal. O que foi, Gustavo? Secretário? Tem um vácuo legal aí no que mencionaram. Porque se uma pessoa está numa terra que não tem ainda propriedade, será que a lei vai dar um aval como para ele defender com armas essa propriedade não estando no seu nome? Porque aí poderia ter uma questão meio duvidosa, um cinza, né? Será que eu posso defender uma propriedade que eu me atribuí, mas que não tenho a propriedade no meu nome? E aí, como que fica? Fábio Piperno. Depende, né? Por exemplo, se for uma propriedade aí que tem a posse discutida e tal, como acontecia muito aqui em São Paulo, né? E dessas que foram, por exemplo, agora resolvidas aí por conta da intervenção do Instituto de Terras aqui de São Paulo, né? Então, eram propriedades sem a posse formalmente definida, mas agora, então, o ITR fez lá um acordo com aqueles proprietários que estavam lá há muito tempo. Eles pagam lá uma fração do que a terra de fato vale, né? Então, mas eu imagino, por exemplo, antes desse acordo todo, 10 anos atrás, se alguém invade isso aí, como é que vai ficar? Por exemplo, o MST invadiu muita coisa lá no Pontal do Paranapanema, e é verdade, mas também invadiu muita coisa que tinha sua posse discutida. Não era algo consensual. O que foi, Dávila? Não, o que tem no Brasil, a gente sabe que tem um monte de terra que não tem posse, por isso a importância da regularização fundiária, por isso a importância dos governos estaduais começarem a trabalhar no CAR para poder resolver essa questão de uma vez por todas. E aí a digitalização dos cartórios, que foi aprovado no governo passado, nós precisamos colocar isso em prática, porque a titularização da terra é a coisa mais importante para pacificar. Mas eu queria voltar um ponto aqui que o Alan Gani mencionou, que é importante. Não foi só o armamento no campo dos fazendeiros que evitou, foi o cumprimento da lei. E eu vou dar um exemplo aqui. No governo petista de Pimentel, em Minas Gerais, nós tivemos número recordes de invasão no estado. Por quê? Porque o governador é petista, porque o governador invadia a terra, não mandava a polícia ir lá, reintegração de posse demorava muito, e isso foi a impunidade. Infla a ambição dos bandidos. Bandido sabe, opa, ali vale a pena. É o tal negócio da alta oportunidade que você tem de invadir terra com baixo custo. Foi isso que aconteceu. Então, além de permitir o armamento no campo, que aí é quase que uma defesa pessoal, é preciso que os governos estaduais e as polícias cumpram o seu dever constitucional de proteger a propriedade privada. E aí, felizmente, o Brasil hoje tem, nos grandes estados, governadores cientes desse seu papel e que já disseram várias vezes que, em caso de invasão no meu estado, haverá reintegração de posse imediata. E onde é que tem problema? Onde o PT governa. É o caso da Bahia. É o pior índice de segurança pública, invasão de terra. Por quê? Porque sabe que o governador é conivente e que se invadir, não vai mandar a polícia lá não, vai esperar um tempo. É isso que faz com que a lei não seja cumprida no Brasil. O problema do Brasil chama-se impunidade. E o que diferencia os estados onde as invasões estão ocorrendo de estados onde não há invasão é justamente governadores cumprindo a lei com o apoio da polícia militar.